80 a 100. Ok, seria mais ou menos o tamanho da nossa sensivelmente. Ok. Não há respostas certas, como disse. Vamos então ter o nosso estudo e depois no final vamos tentar responder. Não sei qual foi o critério que os irmãos utilizaram para chegar a estes números, mas com certeza um critério de percepção daquilo que são as necessidades de uma igreja, considerando os valores que se praticam no aluguer de um espaço, não é? Considerando o valor que se acredita ser justo para se atribuir ao salário pastoral para ter uma vida digna, em função dos gastos normal das igrejas, água, luz e todas estas coisas que a igreja precisa de pagar, cumprir com as suas obrigações. Os irmãos criaram este número na vossa cabeça. É uma questão de percepção, como disse. Não sei se alguém tem mais algum outro número, mas não havendo, no final da nossa lição, vamos tentar responder. Não é que haja um número bíblico, mas nós temos que tentar responder. Se utilizássemos o método bíblico, será que há um número que nós podíamos dizer? E é isto que eu queria que nós pudéssemos chegar ao final respondendo. E por isso hoje nós vamos falar do dízimo. Nós vamos falar do dízimo e os irmãos depois no final vão perceber o porquê de eu colocar esta questão. Nós vamos passar por estes pontos que eu vos apresento, são os pontos da aula, vamos perceber o que é o dízimo, vamos ver como é que ele funcionava no Antigo Testamento, vamos compreender que dízimos e ofertas não são a mesma coisa, são coisas diferentes, e depois vamos tentar ver se o dízimo está presente como ensino no Novo Testamento, o que é que nós podemos fazer atualmente, se podemos ou não manter a prática do dízimo, ou se devemos ou não, e depois, no final, vamos tentar compreender as dificuldades que podem existir relacionadas com o dízimo. São vários pontos, muitos deles nós vamos passar rapidamente, mas gostava de passar por todos eles hoje. Começando aqui pelo início, o dízimo, como a própria palavra indica, os irmãos rapidamente conseguem perceber que refere-se a uma 10ª parte, não é? O dízimo refere-se à 10ª parte, é uma palavra de origem latina, aquela que nós utilizamos, e refere-se à 10ª parte de alguma coisa. Do ponto de vista teológico, aquilo que nós temos na cabeça quando falamos em dízimo, nós pensamos sempre que é a 10ª parte do rendimento. Porque é quando falamos do dízimo, referimos-nos sempre nesta perspectiva, mas podia ser de outra coisa qualquer. Mas nós temos sempre o entendimento de que o dízimo, do ponto de vista teológico, refere-se ao rendimento. Isto é importante nós esclarecermos porque existem alguns erros, e eu acredito que com boa intenção. Já vi várias vezes nós falarmos do dízimo e alguém perguntar sempre: e dás o dízimo do teu tempo? Mas a Bíblia nunca fala no dízimo do tempo. Então eu não tenho que pegar no tempo que eu passo acordado e dar 10% deste tempo ao Senhor. Sempre que encontramos a palavra dízimo na Bíblia, numa análise teológica do termo, refere-se sempre a rendimento, nunca se refere a outra coisa. Por isso, esta teologia que nós às vezes desenvolvermos, que temos que dar o dízimo de tudo, incluindo do tempo, na verdade não faz sentido porque isto não é bíblico. A Bíblia não tem isso. Eu não sei qual é o tempo que tenho que dar a Deus, não há um tempo que eu tenho que estabelecer por dia mínimo ou por mês que eu tenho que passar em oração. Isto não existe. Então estamos a falar apenas daquilo que é rendimento. Se fizermos uma tradução para o nosso tempo, numa palavra só, estamos a falar dinheiro. É sobre isso que nós estamos aqui a falar. Como é que funcionava então o dízimo no Antigo Testamento? Porque é aí onde nós encontramos o ensino da Bíblia sobre o dízimo. O ensino forte sobre o dízimo, ele está no Antigo Testamento. E nós encontramos várias passagens que falam sobre isso. Encontramos em Êxodo, encontramos em Números, Deuteronômio também. Mas este versículo que está ali de Números, creio que nos elucida bastante, que diz assim: aos filhos de Levi, então estamos a falar aqui das pessoas de uma determinada tribo, não é? Dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Na altura não havia o templo, quando isto estava a ser escrito, quando a lei foi dada ao povo não havia o templo, havia a tenda da congregação. Naturalmente os irmãos conseguem compreender que depois do tempo de Salomão já não havia tenda da congregação, passou a haver o templo. Então podíamos trocar aqui a tenda da congregação por templo e que ia dar exatamente no mesmo. Então nós conseguimos perceber aqui que o dízimo, na lei, é estabelecido pelo Senhor e seria para dar por herança a uma tribo em particular. E estamos a falar aqui da tribo de Levi, porque os levitas, as pessoas da tribo de Levi, é que tinham a responsabilidade de ministrarem na tenda da congregação no templo.
Quanto a isto fica claro. A pergunta é, porquê que há uma tribo de 12 tribos que existem em Israel, existem 12 tribos, porquê que há uma que recebe esta herança? Basicamente estamos a dizer que todas as outras tribos, as outras 11 tribos, têm que dar 10% do seu rendimento a uma tribo apenas. E nós conseguimos perceber isso se nós tivermos um conhecimento daquilo que é a herança de cada tribo. Nós temos aqui um mapa e os irmãos conseguem ver, eu coloquei ali o nome das várias tribos de Israel. O tamanho às vezes varia em função do tamanho mais ou menos que ocupam, mas os irmãos dá para terem uma ideia que as várias tribos de Israel, elas tiveram uma parte do território e que era a sua herança. Quando a terra foi conquistada, o que Josué fez, já Moisés tinha dado a indicação, foi dizer, olhem, agora nós temos aqui a terra. Israel estava dividido em 12 tribos. O povo tinha 12 tribos. Então a ideia é, a tribo A vai para esta parte, a tribo B vai para esta parte, a tribo C para esta parte, e esta era a herança de cada tribo. E a ideia de herança é a ideia que nós temos hoje na cabeça. Por exemplo, quando eu um dia morrer, os meus bens, numa situação normal, passarão para quem? Passam para vocês numa situação normal? Não. A não ser que aconteça alguma coisa estranha. Havendo uma normalidade, os meus bens que passam para os meus filhos, que vão ser dos meus filhos, quando eles morrerem, vão passar naturalmente para os meus netos, filhos dos meus filhos. Então a ideia é que a propriedade, a herança, devia permanecer na família. Em Israel a ideia era a mesma. Então, cada tribo agora tinha uma propriedade. Vamos pegar aqui em Judá, por exemplo, que é uma tribo que tinha muito território, Judá e Manassés. Manassés tinha dos dois lados do rio. Então, esta parte do território seria de Judá, da tribo de Judá, e a ideia é que sempre esta propriedade devia permanecer onde? Na tribo de Judá. Tanto que Deus tem o cuidado de, na lei, porque podia acontecer um pormenor em que a propriedade podia passar para outra tribo. Imaginem que eu, a tribo Marques, por exemplo, eu não tinha filhos, só tinha filhas. A minha filha iria ter que casar com alguém de outra tribo. Imaginem que a minha filha casava com alguém da tribo Suca. A minha filha, ao casar com alguém da tribo Suca, o que é que iria acontecer? Ela iria entrar na tribo quê? Suca. Mas se eu só tinha filhas, só tinha uma filha, quando eu morresse os meus bens ficariam para quem? Para a minha filha. Mas se a minha filha agora passa para outra tribo, por casamento, os bens que eram meus, da tribo Marques, mudam de tribo. Então Deus, neste caso, diz, não, isto não pode acontecer. E criou-se uma regra, uma lei que dizia, nestes casos, estas mulheres só podem casar com um homem da mesma tribo. Todas as outras mulheres podiam casar com um homem de qualquer tribo, menos as mulheres que eram filhas únicas, não é? Os pais não tinham filhos, os bens iam passar para elas por herança, então para ficar na tribo tinham que casar com alguém daquela tribo. E assim iríamos preservar. Mas se repararem na distribuição daqui da herança, e nós estamos a falar aqui herança, não se esqueçam quando lemos há pouco tempo sobre o dízimo ser dado aos levitas era herança, eu pergunto aos irmãos, onde é que os irmãos encontram aqui na distribuição da terra Levi? Não há. Então Levi não recebeu propriedade em termos de terra. Ele não recebeu, a tribo de Levi. Então a herança que Levi recebe, ao contrário das outras tribos que recebem uma herança terrena, foi uma herança diferente. E a herança de Levi, nós até costumamos dizer que é o Senhor. Porque eles agora receberam a responsabilidade de ministrarem na tenda da congregação nas coisas sagradas ao Senhor. E por isso, quando olhamos para estes mapas na distribuição da propriedade das várias tribos de Israel, nós nunca vamos encontrar nem Levi e nem José. Mas José está lá, porque está aqui Efraim e Manassés, não é? E por isso os irmãos, quando tiverem a ver as 12 tribos, de forma correta deviam ver desta maneira, deviam ler José também, só que José tem porção dobrada e por isso tem Efraim e Manassés que estão aqui nesta parte do território. E é isso que nós temos então. O que é o dízimo? É a herança
que os levitas recebem, porque os levitas não recebem propriedade em termos terrenos. E por isso então o dízimo servia para o sustento dos levitas. Os levitas tinham várias cidades que eram-lhes dados espalhadas no território de Israel, mas a grande herança deles, nós dizemos sempre que é o Senhor, através do serviço que prestavam e para a sua subsistência, porque eles não produziam, então eles recebiam os dízimos das outras tribos. A questão que se coloca aqui é, então foi Deus que criou o dízimo quando deu a lei? Porque na lei nós encontramos isso, nós lemos em Levítico, mas nós encontramos referência ao dízimo antes da lei. A lei é dada quando? Quando o povo de Israel sai do Egito. O povo de Israel agora sai do Egito, está no Egito durante 400 anos, como escravos, sai do Egito, e quando sai do Egito não se dirigiu diretamente para a Terra Prometida, vai para o Monte Sinai. No Monte Sinai é quando Moisés sobe ao monte, o povo está cá embaixo, e Deus dá a lei ao povo. Em termos de livros da Bíblia, a lei é dada ao povo no livro de Êxodo. O que significa que todas as histórias que os irmãos estiverem a ler no livro de Gênesis, não existe a lei ainda. A lei ainda não foi dada. A lei é dada ao povo a partir do livro de Êxodo. A partir do capítulo 20 do livro de Êxodo. No entanto, se nós tivermos a ler o livro de Gênesis com atenção, vamos encontrar pelo menos 2 referências ao dízimo. E pedi a alguém que pudesse abrir em Gênesis 14 e que pudesse ler dos versículos 18 até ao 20, por favor. E depois alguém também que pudesse ler Gênesis 28 para ler do 20 ao 22. Gênesis 14, 18 a 20, por favor. Então temos aqui uma passagem em que há um encontro entre 2 pessoas, 2 homens. Abraão e Melquisedeque. Abraão tinha vindo de uma batalha. Ele tinha vencido a batalha e agora encontra-se com Melquisedeque. E a Bíblia dá-nos pouca informação sobre Melquisedeque. Dá-nos uma informação, apesar de ser muito pouca, mas é extremamente importante. Diz que era sacerdote do Deus Altíssimo. Alguns acreditam que era uma prefiguração do Senhor Jesus Cristo. Não vamos entrar agora nesta discussão teológica, mas sabemos que era alguém que servia ao Senhor, ao Deus, que nós, aqui ainda não era o Deus de Israel, mas que nós conhecemos como Deus de Israel. Então ele é abençoado por Melquisedeque. Melquisedeque é que tem que abençoar porque é o sacerdote. E o que nós temos aqui é que Abraão, que está a ser abençoado por Melquisedeque, e o texto diz-nos que ele vai dar o que é Melquisedeque? O dízimo. O dízimo dos seus rendimentos, das suas propriedades, de tudo aquilo que ele tinha. Temos aqui 2 homens. Quem abençoa quem? Melquisedeque abençoa Abraão. Se nós pudéssemos estabelecer uma hierarquia entre estes 2 homens, quem era, na hierarquia, quem estava numa posição mais elevada? Melquisedeque, porque é quem abençoa. Não somos nós que abençoamos o Senhor, é o Senhor que nos abençoa. Não somos nós que abençoamos como filhos, os nossos pais são os nossos pais que nos abençoam. Por isso o filho deve pedir a bênção do pai e da mãe. E é uma boa prática. Quando o filho visita o pai, visita a mãe, pede a bênção do pai e da mãe para que ore por ele, para que possa interceder. E nós acreditamos que tem poder. Não é? Então nós encontramos aqui que há uma relação de autoridade de um sobre o outro. Então podemos dizer que Abraão devia servir ao sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Vamos agora ver Gênesis 28, 20 a 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Ok, então temos aqui a oração em forma de voto de um homem, de Jacó, neto de Abraão, e o que Jacó está a dizer é que se Deus lhe der proteção na jornada que ele iria enfrentar, então o que ele se compromete a fazer é dar o dízimo.
Ele, na verdade, está a pedir a bênção de quem? De Deus. Se pudéssemos estabelecer, aqui podemos estabelecer, sim, uma hierarquia, quem estava acima de quem? Em termos hierárquicos, Deus acima de Jacó. Então, Deus abençoa Jacó e Jacó compromete-se ao dar o dízimo. O que nós encontramos aqui é sempre, nestas duas passagens, uma relação entre o homem e Deus, em que aquele que é inferior na relação, uma forma de honrar a outra pessoa, ele vai dar o dízimo do que tem. Então é uma expressão do homem para com Deus, em que o homem reconhece que Deus está acima e por isso então não vai adorá-lo ou não vai enfrentá-lo de mãos vazias. Então vai-lhe dar o dízimo. E isto aqui é o princípio que está subjacente. Quando nós, que as pessoas que têm a prática do dízimo, nós temos-lo como igreja, mas individualmente, quando nós temos a prática do dízimo, é nós darmos aquele a quem nós reconhecemos que é mais importante do que nós. E neste caso, no caso de Jacó, fica claro que é o Senhor. Então o dízimo é uma expressão da relação do homem com Deus, em que o homem vai agora prestar esta forma de adoração a Deus, dando-lhe o dízimo. E nós encontramos isso antes da lei, o que significa que já era uma prática. O que significa que já era uma prática utilizada. Mas sempre que encontramos na Bíblia, no livro de Gênesis, encontramos-la sempre relacionada com Deus. O que significa que Deus aprovava esta prática. Deus aprovava esta prática. E porque Deus aprovava a prática, então quando a lei é dada ao povo, o que é que esta prática faz? Acaba Deus por incluí-la na lei. E é assim que o dízimo então entra. Só que nós agora estamos a falar aqui do dízimo e é importante estabelecermos aqui uma diferença entre dízimos e ofertas. Porquê? Porque quando nós estamos a ler a lei, e na lei agora está a dizer como é que deve ser feito a prática do dízimo, nós na mesma lei encontramos referências a ofertas. O que significa então que dízimos e ofertas, eles não são sinónimos. Eles não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Então, se tivermos a analisar apenas o dízimo, nós conseguimos perceber, de acordo com a lei que encontramos no Antigo Testamento, que o dízimo era uma responsabilidade. Eu até direi mesmo uma obrigação. Então, quando a lei foi dada, não se esqueçam, se era em forma de lei, nós temos a opção de não cumprir a lei. Temos, se violarmos a lei, mas estamos a cometer uma violação da lei. O que significa que o cumpridor da lei cumpre a lei, não há opção, nós temos que cumprir a lei. Por isso é que quem não cumpre é sancionado. Porque tem que cumprir, não é facultativo. Então, o dízimo, nós podemos dizer que era uma obrigação do povo de Israel. Estamos a falar na perspectiva do Antigo Testamento. Era uma obrigação do povo de Israel de dar, mas que seguia aqui uma lógica da proporcionalidade, seguia um cálculo matemático. Então, se alguém tem 100, dá 10. Se alguém tem 1000, dá 100. Se alguém tem 500, dá 50. Seguia uma lógica matemática. Ao seguir uma lógica matemática de proporcionalidade, isto vai fazer com que todos nós, embora tenhamos condições socioeconómicas diferentes, rendimentos diferentes, mas haver aqui uma condição de proporcionalidade, todos nós podemos dar exatamente o mesmo. Estão a perceber? O que significa que é uma prática relativa, não é absoluta, em termos de valor que é dada, mas que nos pode colocar todos a cumprir a lei exatamente da mesma maneira, embora cada um possa dar um valor diferente do outro, em função do rendimento que tem. E isto é a beleza do dízimo para mim. É que aquele que dá 10 porque ganha 100, ou aquele que dá 1000 porque ganha 10.000, quando Deus olha para os dois, Deus diz assim, deram exatamente o mesmo. Deram exatamente o mesmo. Então o rico não vai ter vantagem sobre o pobre porque estamos a dar em termos proporcionais. E Deus vê desta forma. Então o dízimo, quando pensarmos no dízimo, devemos pensar no Antigo Testamento, estamos a pensar numa responsabilidade, uma obrigação do povo diante de Deus, em que tinha que dar alguma coisa que seguia um princípio matemático de proporcionalidade. Quando agora pensamos nas ofertas, as ofertas são diferentes.
As ofertas não fazem parte de uma obrigação legal. As ofertas devem ser dadas de forma voluntária segundo aquilo que cada pessoa deseja dar. Então estamos a falar aqui de uma coisa diferente. O dízimo é obrigação legal. A oferta é da vontade da pessoa, de acordo com aquilo que ela colocou no seu coração. E nós encontramos vários versículos que falam sobre isso, mas eu destaco aqui dois. Êxodo 35:5, que diz assim: tomai do que tendes uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente. Voluntariamente significa o quê? Que não há obrigação. Voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Em Lucas nós encontramos mais uma vez o Senhor Jesus Cristo no capítulo 21, quando ele está no templo, está a olhar para o gasofilácio é a caixa das ofertas, e ele vê as pessoas a lançarem as suas ofertas voluntárias, e ele diz assim, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Então cada um chegava lá e dava a sua oferta. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, que sabe os corações e sabe as quantias, não é? Ele está a olhar e ele faz aquela observação que as pessoas devem conhecer, que há uma viúva que chega ali e tem uma moeda mais insignificante, seria a nossa moeda de 1 cêntimo. Seria a nossa moeda de 1 cêntimo, ela coloca e o Senhor Jesus diz assim, ela deu mais do que todos os outros. Ela deu uma oferta. Aquilo não era o dízimo, era uma oferta que ela estava a dar. Como é que o Senhor Jesus sabe que ela deu mais que todos os outros? Alguém sabe? Ele era omnisciente, pode ser, mas podia descobrir de outra maneira. Pelo barulho. Porque havia várias caixas, eu agora não sei qual era o número, havia várias caixas e cada caixa tinha um propósito. Uma caixa seria para, por exemplo, as cortinas do templo, outra caixa seria para um outro propósito qualquer, e as pessoas tinham caixas para vários propósitos, caixas de ofertas. E as caixas tinham uma espécie de, imaginem, uma estrutura que sai da caixa e depois dá uma volta, e naturalmente a moeda ao cair lá faz um certo som. E imaginem se eu tivesse aqui uma espécie de um corno de um animal e eu colocasse um chifre do animal e eu colocasse lá uma moeda, se fosse uma moeda de 2 euros mais pesada, o som é diferente do que eu colocar uma moeda de 1 cêntimo, que é um som muito mais leve. Então, através do som também nós conseguimos perceber o valor da moeda. Não é? E agora os irmãos, quando tivermos a passar aqui as ofertas, vão começar a estar atentos ao som das moedas ao caírem. Mas é assim também que dava para se perceber a quantia. Não havia uma diversidade tão grande de moedas, se calhar como nós temos, mas era possível a partir daí. Não é? Então nós encontramos aqui uma diferença entre os dízimos e as ofertas. É que o dízimo é uma obrigação legal, está estabelecido na lei, estava estabelecido na lei do Antigo Testamento, e a oferta era para ser dada de forma voluntária. Não é? A questão que eu coloco agora tem a ver com o Novo Testamento. Porque nós agora, quando entramos no Novo Testamento, vamos pegar no Novo Testamento e vamos fazer aqui uma divisão. Nós temos os Evangelhos, na verdade é a história do Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo, no seu tempo de vida, ele viveu naquilo que era a terra de Israel, não é? Podemos assim dizer, o que significa que então os primeiros 4 livros, que na verdade está a contar a mesma história, não é? Estamos a falar ainda, podemos dizer, dos judeus, do povo de Israel. Quando os irmãos no Novo Testamento entram na outra parte do livro, que é o livro de Atos, em termos de história, porque depois tudo o resto do Novo Testamento são cartas, e aí as cartas do Novo Testamento, elas foram escritas no espaço do livro de Atos, não é? Então nós podemos pegar no Novo Testamento e dividir o tempo do Senhor Jesus Cristo, que é uma parte que nos conta a história ainda dos judeus, podemos dizer assim, e temos a parte do livro de Atos, que nos conta o quê? A evangelização, principalmente de quem? Dos gentios. Pessoas como nós, que não eram judeus. Então, nós começamos aqui a enfrentar uma dificuldade aparente. E vamos tentar então perceber o que é que está aqui. No Novo Testamento, aquilo que se diz é que não existe o ensino do dízimo. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo fala sobre o dízimo e fala de uma forma muito explícita. Fala de uma forma muito explícita, embora as pessoas digam que está ali de forma camuflada. Não está de forma camuflada, de forma nenhuma. Vejam, o Senhor Jesus Cristo, a determinada altura, está a falar para os escribas e fariseus e está
a denunciar um erro que eles cometem. Porquê? Eles davam o dízimo, mas não praticavam a justiça, não cuidavam dos pais. E o Senhor Jesus Cristo diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E agora vai dizer porque é que eles são falsos, porque é que eles são dissimulados. Porque dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho. Ok, eles dão o dízimo e eles eram tão legalistas que chegavam ao ponto de dar o dízimo até das flores e das plantas que ele tinha lá no quintal. Davam o dízimo dos rendimentos. Imagina que tinham agora 100 cadeiras, davam uma cadeira também. Eles davam o dízimo e eles diziam que tinha que ser assim. Tudo bem, o Senhor Jesus Cristo está a dizer: vocês são hipócritas porque seguem a lei a este pormenor, não é? Mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Porque isto não dá para ver. Como é que eu vou mensurar? Ele deu 10% de misericórdia, não dá para mensurar. Mas tem a ver com a relação com as pessoas, tem a ver com o amor ao próximo. E eles não tinham amor nenhum ao próximo. E o Senhor Jesus Cristo está a dizer: vocês cumprem a lei do dízimo, porque é mensurável. Mas aquelas coisas que não são mensuráveis, vocês não fazem. E o Senhor Jesus Cristo então está-lhes a dizer isso. E depois diz assim: devíeis, porém, fazer estas coisas, as mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas quais que ele tinha falado antes. E eu fui buscar a Bíblia numa versão para o português atual. Eu não gosto muito, mas ajuda-nos muitas vezes. E se alguém tiver a ler a Bíblia pela primeira vez, porque normalmente as pessoas que já se converteram há mais tempo estão habituadas com as versões mais antigas e é difícil fazer a mudança. Mas se alguém está a ter um contacto precoce com a Bíblia, eu se calhar recomendaria uma versão de português mais atual, que fica mais fácil o entendimento. Vejam: ai de vós, são o mesmo versículo, mas vamos ver que aqui está muito mais claro. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, fingidos, isso seria hipócritas, não é? Pois dão o dízimo da última folha de hortelã do vosso quintal, mas esquecem as coisas importantes como a justiça, a compaixão e a fé. Sim, devem dar o dízimo, mas não devem esquecer as coisas de maior monta, as coisas mais importantes. Então, nesta versão, parece que esclarece-nos mais. O Senhor Jesus Cristo diz: o dízimo devem continuar a dar, mas devem fazer as outras coisas mais importantes. O nosso estudo não está nas outras coisas mais importantes, está no dízimo. Então vamos só pegar na parte do dízimo o que é que nós podíamos concluir a partir daquilo que são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Devemos dar o dízimo. Então o dízimo está no Novo Testamento. Mas agora alguém pode sempre utilizar a mesma argumentação. Mas só aparece uma ou duas vezes. Aparece muito poucas vezes. Será que porque aparece muito poucas vezes no Novo Testamento, uma dita pelo Senhor Jesus, justifica nós termos esta prática? Bem, se nós formos ver a palavra igreja na Bíblia, aparece 2 vezes no Novo Testamento. Mas eu creio que é consensual e ninguém vai discutir que a igreja foi fundada por Deus e que nós devemos fazer parte de uma igreja. Então, porque aparece mais ou menos vezes, não é isso que nos vai fazer ou não doutrina. Se os irmãos estiverem a tentar perceber qual é o tema mais estudado, tópico, que causa, se calhar, mais debates, um deles é o milénio. Aparece uma vez. E há livros sobre o tema. Inteiros escritos. Manuais inteiros para se interpretar o milénio. Mas aparece uma vez apenas. E num livro com uma linguagem altamente figurada, que é o livro do Apocalipse. Mas estão a ver, não vamos utilizar isto como argumento. Não vamos utilizar isto como argumento, porque apareceu 2 vezes, não vamos utilizar isso como argumento. Que o argumento seja o outro, não é pelo número de vezes que aparece. Embora, sempre que alguma coisa aparece na Bíblia, muitas vezes, se a Bíblia foi escrita para nós, Deus está a repetir vezes demais, também significa que é como um pai a repreender um filho que repete muitas vezes. E a maior parte das coisas que aparecem muitas vezes são aquelas onde nós falhamos do ponto de vista da moralidade. São aquelas que nós falhamos do ponto de vista do procedimento da questão da moralidade. Então, meus irmãos, está no Novo Testamento. Só que alguém agora pode voltar a utilizar o argumento que eu estava a utilizar no início. Lembram-se o que é que eu disse sobre o Novo Testamento? O Novo Testamento nós podemos dividir em 2 partes. Uma parte que trata da história
do Senhor Jesus Cristo, que estava onde? Entre os judeus. Então podemos dizer que é a parte em que este versículo aparece. E depois temos a outra parte do Novo Testamento que está grande parte descrita no livro de Atos, que grande parte do livro de Atos é o apóstolo Paulo a evangelizar quem? Os gentios. Eu sou gentio, os irmãos são gentios. Do ponto de vista étnico. Espiritualmente nós dizemos que não somos gentios. Gentios são os que não têm Deus, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Não é? Não do ponto de vista étnico. A questão agora aqui que se coloca é que hoje, nós, podia ser hoje em Israel, mas não em Israel, nós aqui em Portugal, no mundo ocidental, e mesmo nas nacionalidades representadas aqui, a verdade é que nós não temos uma organização como tinha Israel. Não existe mais uma tribo ou um grupo de pessoas que precisa da herança como acontecia com Levi. E não há templo, não há tenda da congregação. Então a questão que se coloca é, devemos hoje dar o dízimo? Esta é a questão a colocar. Na verdade é a questão mais importante que nós temos. Devemos hoje nós dar o dízimo? Esta é a questão que nós temos de conseguir responder. O que é que os irmãos acham? Claro, ninguém vai ter coragem, se calhar, de dizer não, porque no início eu disse que era prática oficial da nossa igreja utilizar o dízimo como forma de sustentar a obra do Senhor, não é? Mas porquê é que sim, se nós não somos o povo de Israel e o dízimo, pelo que nós percebemos, eram 12 tribos, as 12 tinham herança terrena, havia uma que não tinha herança terrena, então não iria produzir, porque Israel era um povo agrícola e dedicado à pecuária, então quem tinha herança terrena produzia os produtos da terra, tinha os animais, que dava leite lá e as outras coisas, carne. Levi não tinha. Levi tinha algumas propriedades que eram cidades pequeninas que davam, que tinham ali as suas coisas para cultivar, mas não dava para cultivar, para vender, para lhes dar lucro. Era só quase para subsistência. Nós já não temos esta organização. Por que é que temos que dar o dízimo? Quem respondeu que sim, tem que responder agora esta questão. O mandamento de Deus, mas... Já. Então temos aqui duas visões. A visão de que é um princípio estabelecido por Deus e Deus não muda, a natureza humana também não, o homem continua a ser inferior a Deus e vai sempre ser, então como expressão da adoração o homem continua a dar e porque a obra de Deus também continua a haver, e temos o argumento da lei. O argumento da lei nós temos que ter algum cuidado. Alguém aqui come carne de porco? Mas quem não come carne de porco também não come camarão, marisco? Mas da lei diz que não se pode comer estas coisas. Então, a explicação que a pessoa dá é a lei, é perigoso. Porque a lei diz que não se pode comer carne de porco. Mas eu como carne de porco porquê? Eu não vivo no deserto. Eu sei que o porco é morto numas condições, eu acredito, que não, as doenças que aquilo podia potenciar não me acontece. Eu não sou judeu. Há uma série de coisas. Eu não sou circuncidado, eu não sou judeu, mas a lei diz que todos os homens têm que ser circuncidados, os judeus. E o Novo Testamento deixa isto muito claro, porque depois queriam circuncidar os gentios que se convertiam. E depois, não, eles não são judeus, eles não precisam. Aquilo era uma marca física de que faziam parte da família de Abraão.
Então, não podemos utilizar o argumento da lei, que é perigoso. Porque senão vamos ter que cumprir, vamos ter que viver como viviam os israelitas no Antigo Testamento. Mas nós não somos israelitas, nós não temos que ter aquelas práticas, não é? Da lei cerimonial. O que significa que então deve ser o outro argumento. E o argumento que Alexandra deu parece-me ser um argumento mais sólido atualmente. E vamos agora pensar aqui da seguinte forma. Havia um povo, vamos imaginar que éramos nós. E este é o argumento que eu digo sempre aos irmãos e vou repetir. Nós somos o povo agora aqui de Deus. E Deus tem as pessoas que trabalham, deu ordem para as pessoas trabalharem, e as pessoas devem trabalhar, ser zelosas, todas estas coisas. Não há lugar para preguiça, não havia lugar para preguiça no povo de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento não há lugar para preguiça, o que significa que na igreja não há lugar para preguiça, então todos têm que trabalhar, mas há uma tribo, imagina que há um grupo de pessoas, este grupo aqui, que tem uma responsabilidade específica e não produz. Nós vamos produzindo, mas este grupo não produz. Então, Deus, o que é que faz? Cria agora um sistema em que todos nós que vamos produzindo, como forma de adoração, de expressão da nossa adoração, damos o dízimo, e o dízimo que damos serve para a sua obra e serve também para o sustento aqui deste grupo. E este grupo tem a responsabilidade de trabalhar na obra. Então Deus criou este sistema. Se Deus criou o sistema, uma coisa eu vos posso garantir, é o melhor sistema possível. É o melhor, porque Deus não faz a não ser a perfeição. Então, o sistema que Deus criou para Israel era o sistema perfeito, de tal maneira que sempre que o povo era obediente, sempre havia paz na terra, tranquilidade. Os levitas estavam sempre na sua função. O povo, porque os levitas estavam na função, recebiam a instrução e aquilo funcionava tudo muito bem. Funcionava tudo na perfeição. Eu fico a pensar, muito bem, agora nós já não somos o povo de Deus, é certo. Mas Deus criou a igreja. E agora nós temos que sustentar a igreja. E vamos pensar mesmo na igreja como nós a temos aqui. Nós temos um templo. Nós somos a igreja, as pessoas, mas nós temos este espaço, este templo. Existe neste mundo missões. Existem livros que têm que ser imprimidos. Os Gideões entregam os Novos Testamentos. Aquilo tem um custo. Todas estas coisas têm custo. O nosso templo, a água, a luz, tudo aquilo que tem a ver com as coisas normais deste mundo. Nós temos que sustentar todas estas coisas. Há igrejas têm os seus pastores, há igrejas têm 2 pastores, há igrejas que enviam missionários. Isto tem um custo. Não vamos cair na ilusão de pensar que isto não tem custo. Isto tem um custo. Muito bem. Então nós temos que custear todas estas coisas. Temos 2 opções. Ou arranjamos um sistema para que tudo isto funcione, e nós agora vamos conversar e arranjarmos um sistema para isto tudo funcionar, ou alguém dizer, espera lá, Deus já propôs um sistema e que funciona. Qual é que os irmãos preferem? Nós pensarmos e decidirmos um sistema para testarmos se vai funcionar ou não, ou aplicarmos um sistema que Deus já criou e que nós já vimos que funciona e que sabendo que, sendo um sistema criado por Deus, uma coisa é garantida. É perfeito. Qual é que os irmãos preferem? E esta para mim é a grande questão. Se me perguntarem se eu devo dar o dízimo, devo. Porquê? Expressão da minha relação com Deus. Mas se alguém não gostar deste argumento, eu também posso utilizar outro, dizer: se eu tenho que sustentar a obra de Deus, eu vou utilizar o sistema que Ele criou. Porque Ele não pode ter criado menos do que a perfeição. E por isso, se aquilo funcionou para Israel, garanto-vos, tem que funcionar para a igreja. Pensemos da seguinte forma. O casamento foi criado por quem? Por Deus. Então, o casamento faz sentido para os crentes, para os filhos de Deus? Faz, claro. Os crentes têm que casar. Imaginem que têm um casal de ateus. Se eles casarem, faz mal. Não, não faz. Porquê é que não faz mal? Foi Deus que criou o casamento. Se Deus criou o casamento, uma coisa eu vos garanto. É bom, sabem para quem? Para todas as pessoas. Porque o que Deus faz é bom sempre para todas as pessoas, em todo o tempo.
Então utilizo aqui o mesmo princípio do dízimo, que é utilizar o que Deus criou e nós vamos aplicá-lo. E por isso, meus irmãos, eu não acredito no dízimo porque está na lei. Eu acredito no dízimo porque na lei está um sistema que Deus criou e como continua a ver o povo de Deus e agora que é a igreja, eu utilizo o mesmo sistema que Deus criou quando deu a lei. E acredito no dízimo porque eu relaciono-me com um Deus e a expressão da minha relação com Ele também se manifesta da minha subserviência em que eu reconheço a sua superioridade e eu tenho fé nele. E por isso, porque eu tenho fé, eu exerço na prática. Não é só teórico. Então eu digo, eu dou-te 10%. Porque a verdade é uma, quando eu dou 10% eu fico mais pobre. Quando o irmão tira 10% do que tem e dá, na prática, em termos matemáticos, é simples. Perdeu dinheiro. Ficou mais pobre. Mas eu dou na mesma. Porquê? Porque eu tenho fé nele. E é um mandamento de fé. Temos poucos mandamentos de fé. O dízimo é um deles. O sábado é um deles. Porque no dia em que eu não trabalho, alguém está a trabalhar por mim. É um mandamento de fé. Então, dou o dízimo por causa disso. A verdade é que não é fácil dar o dízimo. Porquê? Temos várias razões. Não é? Uma delas é a questão da avareza. Alguém pode abrir este versículo, por favor, Eclesiastes 5:10? Eclesiastes 5:10, se alguém tiver, pode ler, por favor. Ok. Então o que aqui o sábio, o rei Salomão, estava a escrever, estava a falar sobre o amor ao dinheiro. E ele diz uma coisa interessante, é que a pessoa que ama o dinheiro nunca chega. Não é? Então às vezes nós não damos o dízimo, fazemos as contas agora, mas eu não sou avarento, eu até sou pobre, mas o pobre pode ser avarento. Quando ele não faz aquilo que deve, é um exercício de avareza. E aqui, vamos supor que o pobre é um cristão. E o dízimo, quando ele dá, ele não está a dar mais do que ninguém. Ele está a dar o mesmo que todas as outras pessoas. Porque é proporcional. Quando ele não dá, é porque ele quer ficar com o dinheiro. Porque ninguém não dá o dízimo para dar para outra instituição. Eu não vou dar o dízimo à igreja, vou dar... Ninguém faz isso. Nós sabemos que de uma forma geral. Então a pessoa, quando não dá, é para ficar para si. Ah, mas não é para ficar para mim, é para pagar um produto. Mas é para si o produto. Então é para ficar para si. É um problema da avareza. Porque na relação do homem com Deus, nós nunca encontramos nenhuma prática no Velho Testamento em que alguém se chegava a Deus de mãos vazias. Isto não acontecia. Era uma demonstração de inferioridade diante da divindade. Eu é que vou dar a oferta. Então mostra que há aqui um problema. Ou pode ser falta de conhecimento. Segunda de Reis 22. Alguém pode ler os versículos 8 a 13, por favor. Segunda de Reis 22, 8 a 13. Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Hilquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Hilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Obrigado, Marcos. Esta passagem não fala sobre o dízimo. Esta passagem é interessante.
temos o rei, manda fazer umas obras no templo, e na realização das obras, alguém provavelmente numa das estruturas fundamentais, numa das pedras, numa das colunas do templo, alguém encontra o livro da lei. E lê o livro da lei e a pessoa leva o livro ao rei e o rei também agora passa a ter conhecimento da lei. E o que é que o rei percebe? Que o povo está em quê? Em pecado. Mas nós sabemos que este era um bom rei. Este era um bom rei. Qual era o rei? Estamos a falar de um dos melhores reis de Israel. Mas então ele pede para que se oferte, se peça perdão pelo povo, não é? Mas então ele já tinha esta motivação no seu coração. Porquê que ele não fez antes? Porque ele não sabia. E quando ele se apercebeu, ele disse, afinal eu estou em pecado, porque eu não tenho feito. Então as pessoas também podem não dar o dízimo por falta de conhecimento. O que já não acontece com ninguém daqui. Já não acontece com ninguém daqui. Pode ser também uma razão. E por isso o estudo da palavra ajuda-nos também a nós pecarmos cada vez menos por ignorância. É o chamado pecado por ignorância. Que Deus muitas vezes não releva, mas continua a ser uma ofensa contra Deus, um pecado. Mas eu diria que provavelmente a maior razão seria a falta de fé. Não sei se grande parte das pessoas com quem lidamos são avarentas. Eu acho que é mesmo nós não acreditarmos. Mas se ele der, não vai chegar. E quem é que não tem vidas difíceis? Num contexto como o nosso? Então, eu acredito que este seja o maior problema. É falta de fé. Porque, volto a dizer, quando alguém dá 10%, ficou mais pobre. Ficou mais pobre 10%. Então, aparentemente, não vai dar para todos os planos que temos. E aí há duas coisas. Ou, de facto, temos falta de fé ou temos maus planos. Porque nós temos que fazer planos em função do nosso bolso. Ninguém pode fazer planos para além daquilo que é a sua capacidade. Não é? Então, eu acredito que seja falta de fé. Mas eu queria terminar, meus irmãos, com aqui algumas considerações. Deus trabalha connosco de uma forma em que há sempre uma consequência. Então vejam o que diz Romanos 2,6. Diz assim, pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Então a recompensa que o irmão vai receber de Deus, em algum momento, vai ser de acordo com o quê? Com aquilo que fez. E é a maneira que Deus arranjou de ser justo com todos, dando a todos diferente. Deus não dá o mesmo a todos. Mas nós dizemos, mas Deus é justo com todos. Mas espera, se não dá o mesmo a todos, como é que é justo com todos? Em termos relativos, Deus dá o mesmo a todos. Dando valores diferentes. E isto é uma coisa interessante. É a maneira, porque nós todos somos diferentes. Mas Deus dá-nos a todos o mesmo, porque dá-nos na proporção daquilo que nós demos. E eu gosto muito deste versículo de Gálatas. O que uma pessoa plantar, é isso que colherá. Eu coloquei até aqui numa versão mais atual e é, na verdade, um provérbio que nós temos. Grande parte dos provérbios que nós temos, sabedoria popular, vem da Bíblia. Vem da Bíblia. Às vezes muda-se ligeiramente, mas grande parte dos provérbios que nós temos tem precisamente origem bíblica. Então, meus irmãos, nós conseguimos perceber que se o irmão der o dízimo, a Bíblia não lhe está a dizer que Deus lhe vai dar 10% de novo, mas está a dizer que Deus vai recompensar. Agora, o problema é que nós só pensamos na recompensa em dinheiro. E quando Deus dá saúde ao seu filho? Quantifica. Quantifica a saúde. É quando Deus lhe dá um trabalho, ou quando tem um problema com um patrão terrível e Deus o protege de alguma forma. Quantifica isto em dinheiro. A paz que vai receber, ou o dinheiro que vai poupar em ansiolíticos, com a depressão, a ansiedade que lhe ia provocar. Quantifica em dinheiro. Não dá. É para nós não pregarmos aqui também a doutrina da prosperidade de forma falsa. Mas, de facto, Deus trabalha connosco desta maneira. E é bom nós termos este entendimento. Deus trabalha connosco utilizando o princípio da proporcionalidade. Quem dá mais, Deus olha para esta pessoa e também Deus é mais generoso com ela.
dando-lhe tanto bens materiais como bens de outra natureza qualquer. E eu gosto particularmente de Malaquias 3:10. Na verdade, vamos começar a ler a partir do 8, que estes versículos são muito interessantes. Porquê? O povo não dava o dízimo. E olha, agora vejam como é que, no Antigo Testamento, como é que Deus vê as pessoas que não dão o dízimo. Vê. Diz assim, roubará o homem a Deus? É possível o homem roubar a Deus? Você, não, é impossível. E agora Deus diz, todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus está a dizer, não, vocês roubam. E ainda perguntam, como é que nós roubamos? Como é que se rouba a Deus? E agora o profeta vai explicar. O próprio Deus, na verdade, utilizando o profeta, explica, vejam, em que te roubamos? E as pessoas, mas oh Deus, como é que nós te roubamos? E Deus vai responder, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Como é que roubam? Não dando o quê? Se nós acreditamos no dízimo, seja por causa da questão da lei ou outro princípio que nós utilizemos, uma coisa é certa. Está a roubar a Deus. Não vamos suavizar aqui. É um ladrão. Claro que nós não vamos estar aqui a sondar. Eu pertencia a uma igreja em que as pessoas tinham uma lista, isto é verdade, tinham uma lista com os nomes e estava lá o valor mensal do dízimo de cada pessoa. E eles diziam que era uma forma de controlar, para saber se alguém tem dificuldade. Não vou aqui questionar a intenção daquela prática, não vou questionar. Mas havia um relatório, eu lembro-me, depois as crianças, curiosas, aquele era o gabinete do pastor, só que o gabinete do pastor ficava numa passagem entre salas, a igreja era... Então nós às vezes, principalmente as crianças, viemos lá ver qual era o valor mais alto, se falhou, se não falhou. Pronto. Isto é verdade, isto é real, isto acontecia. Eu era miúdo, nós e ficámos lá a ver isso. Eu não vou avaliar o coração das pessoas. Eu não acho que esta prática seja boa porque expõe demasiadas pessoas. E por isso, nunca ninguém vai aqui em Loures, na nossa igreja, tentar saber quanto é que cada um dá, quanto é que cada um ganha. Isto tem a ver com a relação do homem com o seu Deus. Por isso, nós não vamos começar a pensar no outro. Porque esta mensagem não é para o outro, é para si. Por isso, para si pense, quando não dar o dízimo, se não dá o dízimo, tenha consciência que é um ladrão. Só que não está a roubar a um homem. E eu acho que eu ficaria com medo de roubar o próprio Deus. E agora vejam, porque as pessoas roubavam a Deus, os irmãos acham que Deus, aquela ideia que se criou de Deus, uma espécie de Pai Natal que aceita tudo. Não. Com Deus não se brinca. Vejam, o que é que eles faziam? Roubavam a Deus. E agora vejam o que é que Deus fazia. Os irmãos tinham que continuar, deixa eu ver, eu acho que aqui. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quando é que Deus vai fazer isso? Quando eles trouxerem. Mas eles não traziam. Então isto estava a acontecer? Vejam, o texto antes, o contexto diz, vocês trabalham no campo, mas a terra não produz nada. Continuam miseráveis. Estão a ver? Deus não levava aquilo de ânimo leve. Porque o irmão levava de ânimo leve a alguém que roubava. Então e roubar a Deus? Acha que? Se acha que não era normal alguém roubar-lhe e levar de ânimo leve, e vai achar que Deus vai levar de ânimo leve, vai aceitar porque é Deus. Não, com Deus temos de ter muito mais respeito. Se tiver que roubar alguém, rouba um irmão seu. A Deus não. É perigoso. É perigoso. Então, meus irmãos, que tenhamos isso como princípio. E aqui volto a dizer, nós não vamos pregar o dízimo para quem é novo, está entre nós, como forma da igreja adquirir propriedades ou para vivermos de uma forma que eu acho que também é imoral, ostentando. Não é esta a ideia. A ideia é individualmente a pessoa pensar que relação quero eu ter com Deus. E por isso, se for para outra igreja, se for membro de outra igreja e estiver a visitar-nos, o nosso conselho é, dê o dízimo na sua igreja. É lá que tem a obrigação. Mas faça-o com princípio de honrar aquela relação que tem com Deus. E eu agora volto, antes de terminarmos, em 2 minutos, a fazer a pergunta que vos fiz há pouco tempo. Quantas pessoas, mais ou menos, os irmãos acham
que são necessárias para nós termos uma igreja. E eu ouvi aqui volta de quantos? De 40, e depois era 40, não? E depois eram 60, 80. Vamos utilizar o método de Deus. Vamos utilizar o método de Deus. Ok? O método de Deus diz-me, vamos arredondar. Temos aqui pessoas que ganham 800 euros, 600, outras, entretanto, ganham 1.200, 1.400, 2.000. Temos aqui, vamos arredondar, o número fácil para nós utilizarmos 1.000 euros. Vamos definir que o salário é 1.000 euros. O salário aqui que todos nós recebemos, 1.000 euros cada um. Ok. Vamos dizer que é o salário médio. O salário médio em Portugal é pouco mais que 1.000 euros. Vamos utilizar aqui 1.000 euros. Se nós tivermos 15 pessoas, não precisamos do aluguer com espaço. Fiz as contas. Temos 15 pessoas, não precisamos do espaço grande. Se as 15 derem o dízimo, na verdade, vamos colocar 14. 15, uma delas é o pastor. Se as 14 derem o dízimo, dá quanto? Dá quanto? 1.400. Muito bem. Vamos agora dar o mesmo salário ao pastor igual a todas as outras pessoas. Certo? Então o pastor vai ganhar 1.000 também. Todos ganham 1.000. Em 15 pessoas. Sobram quantos? Mas há o dízimo dos dízimos. O pastor também tem que dar o dízimo. O pastor também tem que dar o dízimo. Então, vai sobrar quanto? Aluga o espaço. Com os subsídios que acontece todos os anos, o IRS, esse dinheiro dá para pagar a água e a luz. Com 15 pessoas seguindo o método de Deus, a igreja conseguia sustentar um pastor e pagar um espaço. Sabem porque é que não funciona? Quando temos uma igreja com 15 pessoas, isto não dá. Pois claro que não dá. Porque nós queremos seguir outro método que não é o de Deus. E por isso dizemos, é preciso ser 80, 60. Eu percebo que os irmãos não estão a dizer isso com má intenção. Porque estão a falar daquilo que é prática. Porque sabemos que com 15 não vai funcionar. Porquê? A maior parte não dá. E eu estava a pensar muito nesta lição. O método de Deus com 15 pessoas, nós dizíamos, vamos fundar uma igreja e conseguimos ser autossuficientes. O método humano, 80, 60, e depois nem sempre dá. Estão a ver? E às vezes não chega. Então que possamos ver, se calhar, e ter mais humildade e seguir o método de Deus. E que o Senhor nos possa abençoar a todos. Muito obrigado.